A música, ela lida com percepção e linguagem, ou melhor, linguagens, plural. Por quê? E o que eu quero dizer por percepção, em primeiro lugar? Pois bem, percepção porque a maneira como nós percebemos as coisas, né? Ou seja, aquelas intuições primeiras com relação ao que nos cerca, né? E a maneira como as coisas também suscitam historicamente, o modo como elas são passíveis de identificação, né? Em sua textura, em sua forma, né? Em sua maneira de maior grau inteligível ou não, né? Algo que, por exemplo, pode se tornar claro, né? Preciso, enquanto outra coisa já não traz a nossa visão, né? Algo preciso, assim como na audição. Então, tudo isso, né, que perfaz, né, que caracteriza o domínio da percepção, né, isso é expresso, todo esse material, né, sensorial, por meio da linguagem, né. Estou aqui falando português, né, expressando ideias, que essas ideias elas partem de percepções, né, dessas intuições, né, imediatas, né, ou de intuições que elas já transitam para uma camada mais abstrata, com que quer repousar em algum esquema conceitual, né? Por exemplo, o violão, né? Um instrumento, né? Tem a palavra violão, né? Que acomoda a percepção, né? Que tenho desse objeto aqui, né? Enfim, isso faz parte do trabalho da linguagem, né? E a música, ela lida com linguagens, né? Acontece que essa linguagem, ela é polivalente em sua natureza, ela está em camadas mais abstratas, né? Porque diferente da linguagem tal como nós conhecemos, aqui por exemplo, uma agenda, né? Um livro, qualquer uma mesa, né? Um sofá, um televisor, um objeto, né? Eu tenho uma palavra associando, né? E se eu escrevo um texto, né? Eu tenho aquelas palavras que estão identificando. Na música, eu tenho como expressar, né? As percepções, esse domínio, mas o domínio ele é mais de um nível de abstração que não só é maior, mas do ponto de vista da natureza dessa linguagem, expressão musical, ela entra no domínio dos elementos figurativos, né? Da maneira de como expressar certas coisas, domínio da representação, né? É mais ou menos como a pintura, né? Que também é uma arte, né? Faz parte das artes, né? Em que o pintor ele não está necessariamente interessado em fazer uma descrição literal do que ele está vendo, ou melhor, do que está sob o campo de percepção dele. Ele, na maioria das vezes, aí vai também depender da escola, né, de pintura a que ele faça parte, ou da qual ele extraia uma inspiração estética, né, ele está muito mais atinente a expressar representações, né? E essas representações elas não estão necessariamente, a maioria das vezes elas não estão, né, compromissadas com uma descrição literal, como quem quer trazer em uma tela uma fotografia, né? Não, né? Mas uma representação. E essa representação ela passa pelo crivo, né, da percepção e do modo como essa percepção ela é canalizada por meios artísticos. Da mesma maneira na música. E o violão, ele é um produtor de linguagens por excelência, né? O violão, assim como qualquer outro instrumento, um clarinete, um violoncelo, um violino, um piano, um contrabaixo, bateria, instrumentos de percussão, né, em geral, enfim, não importa qual seja o tipo de instrumento, todos eles têm um histórico cultural, né? Eles não foram produzidos assim do nada, existe todo um processo histórico cultural, né? E que eles estão sob
um trabalho, né, expressivo, né? Eles têm um modo de expressar essas percepções do compositor, do artista, né? E o violão, ele tem as suas particularidades, né? E, a meu ver, o violão ele é um dos instrumentos que guarda o seguinte paradoxo. Ele é acessível do ponto de vista de se assimilar os conceitos básicos, né? A formação dos acordes, né? A afinação padrão, né? A maneira como eu vou articulando esses acordes, né? No entanto, eu considero o violão como um dos instrumentos mais complexos que existem. Complexos não no sentido assim que é algo difícil, como quem vai aprender, por exemplo, matemática, alguma coisa física. Não é nesse sentido não. É uma complexidade do ponto de vista que existem muitos elementos a serem explorados no violão, né? Há muita coisa a ser explorada, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida por meio de violão, né? E o violão ele pode nos trazer também abordagens que têm implicações na própria capacidade de raciocinar, de interpretar cenários, né? Eu até às vezes eu penso, né, nessas relações, né? E ainda pretendo até escrever algo acerca disso, né? Porque eu não vejo apenas como um simples instrumento, né? Então, há sim relações entre a percepção, tal qual uma pessoa ao aprender o idioma ela vai expressando, né, os conceitos, né, por meio das palavras, né? Que aí há uma associação entre a fonética e a grafia, da mesma maneira no instrumento musical, né? Só que de uma outra forma, né? E aí a produção de linguagens, e que essas linguagens, por elas estarem dentro do domínio das artes, né, acabam tendo um alcance maior, né, do ponto de vista da representação das coisas, né, do que é percebido, né, do que é imaginado, né? E também o lado científico, né, o lado como, por meio dessas abordagens, dessas linguagens que são produzidas por meio do violão, eu posso daí entender uma lógica, né? Um encadeamento harmônico, uma construção harmônica, né? Então você já vê de cara que o aprendizado da música ela vai muito além do que é esse aprendizado convencional, né? De que tudo bem, né? Que há algumas pessoas que